Olá, muito bom dia. Vamos para mais uma videoaula para a turma do terceiro ano A e terceiro ano B de História. Pegam o livro de vocês no capítulo 9, páginas 90. Vamos falar sobre o encontro entre indígenas e os portugueses. Pega o livro de vocês no capítulo 9, o encontro entre indígenas e portugueses. O contato com os portugueses que vinham da Europa transformou o modo de vida dos povos indígenas. Esse contato também influenciou muito a cultura brasileira. O texto a seguir relata como os indígenas viviam antes do encontro com os portugueses. Então, gente, com essa chegada, dos portugueses aqui na América, houve uma mistura, uma mistura de cultura desses povos. Então foi um choque de cultura, como eles viviam, como eles falavam, tudo. Então é o seguinte, esse texto vai falar mais ou menos um pouco disso. Primeiro só nós índios vivíamos nessa terra. Os índios eram donos de todas as matas, eram donos de todos os rios, eram donos de todos os campos. Nossa gente vivia feliz, tinha muita caça, tinha muito peixe, tinha muita fruta. Nunca faltava terra boa para fazer roça. Muito longe daqui tem uma terra que se chama Europa. Lá moram homens de pele branca, eles têm costumes muito diferentes dos nossos. Antes de os brancos chegarem, tinha muito mais nações de índios do que hoje. Tinha muito mais de 5 milhões de pessoas. Cada nação falava a sua língua, cada povo vivia como era costume dele. Então, para você observar aqui que esse povo vivia de forma diferente, desde o que eles chamavam os povos brancos. Então, por quê? Porque essas terras foram o quê? Foram invadidas. Essas terras, elas foram tidas como que não existia donos. Então, esse povo que aqui viviam, eles tiveram o quê? Eles tiveram sua casa invadida, onde depois, com a exploração dessas terras, ficou faltando tudo, principalmente a terra deles, esses povos foram se diminuindo, Quando o narrador diz nessa terra, de que lugar está falando? Então, nessa terra aqui, que nessa época não tinha nome, é no caso América, no caso o Brasil, que é o Brasil. Segundo o texto, como os indígenas viviam, Viviam felizes, com a abundância de terra, de recursos para a sobrevivência. Então, era o quê? Era uma terra abençoada, era como se fosse um paraíso para eles. Então, quando vamos supor, esses tal inimigos chegaram, invadiram com sua cultura, tentaram induzir esses povos e depois utilizavam ele de maneira escrava nesses povos. No texto, quem são os brancos? São, no caso, os portugueses, Quais influências indígenas você reconhece na cultura brasileira, E quais são as influências portuguesas? Então, você vai ver no modo de vestir, às vezes no modo de falar, falar. Em que mais? Na comida, nas comidas, o jeito de dormir, de se vestir, das músicas, tudo isso daí é observado, na nossa cultura, tanto indígena quanto portuguesa. Os primeiros encontros, olha só, olha essa imagem, o contato, dos índios, dos povos indígenas com os europeus. Como é que eles se locomoviam pelas águas e como era que os portugueses se locomoviam, Então, até os índios viviam naturalmente, Viviam naturalmente, eles não tinham essas malícias que os portugueses tinham, que viviam vestidos, Como você viu, indígenas e portugueses se encontraram em 1500. Os portugueses, navegando em busca de riquezas como ouro, prata e pedras preciosas, ainda desconheciam muitos lugares e povos do mundo. Quando portugueses e indígenas se encontraram, todos ficaram surpresos, pois tinham um modo de vida muito diferente. Então, pessoal, na realidade, esses povos chegaram aqui na América, Na América, eles iam para as Índias, À procura de especiarias nas Índias. E como houve um desvio de rota, chegaram aqui na América. Chegando aqui, encontraram esses povos, como eles achavam que tinham chegado na Índia, logo classificaram esses povos como índios.
vivia no Ceará, Índia, esses povos eram índios. Mas na realidade não, né? Era uma nova terra para os portugueses. Porém, para quem morava aqui, não, né? Há diferenças. A diferença entre os povos indígenas e os portugueses eram muitas. Os indígenas viviam em aldeias na mata. As moradias eram, em geral, feitas de madeira, coberta com palha de palmeira, como o buriti, e não havia muitas mobília nelas. Já os portugueses vinham de cidade da Europa, onde moravam em casas de tijolos e dormiam em camas. Os indígenas conheciam muito bem as plantas e os caminhos na mata, que eram desconhecidos para os portugueses. Eles não conheciam dinheiro, armas de fogo, cavalos e alguns outros animais, coisas com as quais os portugueses estavam habituados. O texto abaixo conta como foi um dos primeiros encontros entre portugueses e indígenas. Ele foi escrito por Pero Vaz de Caminha, que era um, né, dos navegantes. Então, pessoal, vocês observaram aqui, né, a grande diferença, né, da civilização europeia para quem? Para um povo primitivo que nem era os índios, que viviam em aldeias, né, na mata, né? Então, aquela coisa toda. Tinha poucas mobílias. Enquanto isso, os portugueses vestiam roupas, dormiam de cama, a casa era de tijolos, né? E os índios viviam em aldeia. Então, são grandes as diferenças, né? Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela e não lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como espantados. Deram-lhes ali de comer pão e peixe, cozido, confeitos, fartas, mel, figos e passados. Não quiseram comer daquilo quase nada, e se provavam alguma coisa, logo a lançavam fora. Então, pessoal, para você ver como era até a cultura dele, o hábito, né? Não fazer caso, quer dizer, não ligar, né? Na época, essa expressão, não ligar, não se importar, confeito quer dizer doce, farto quer dizer tipo de doce feito com açúcar e amêndoa, figo passado, figo seco. Então, aqui era o quê? Aqui era o tipo de comida que tinha, né, os europeus que ofereceram para os índios. Só que eles o quê? Ó? Uma galinha, eles rejeitavam. Por quê? Porque fugia à sua cultura. Esse tipo de alimento eles colocavam na boca e assim mesmo jogavam fora. Por quê? Porque fugia à sua cultura. Eles comiam coisas naturais, encontradas onde? Encontradas na mata, né? Principalmente raízes, né? Raízes, plantas, caça, peça, dessas coisas, né? Tempos mais amistosos. Durante algum tempo, a relação entre os portugueses e os indígenas foi, de modo geral, pacífica, ou seja, viviam bem até então. Os portugueses não invadirem, né, o seu espaço de maneira mais ostensiva. Muitos indígenas trabalhavam para os portugueses, retiravam da mata as árvores que serviam vendidas na Europa. Os indígenas também ajudavam a carregá-las para os navios. Além disso, eles forneciam aos portugueses alguns alimentos que cultivavam, como a mandioca. Então aí era o modo, né? Era o modo já como eles se relacionavam, né? Eles trabalhavam, né, na exploração da própria mata, sem saber para quê e por quê, né, daquela forma, para os portugueses. Em troca dos produtos e dos trabalhos, os indígenas recebiam no início miçangas e pentes para facilitar o corte das árvores, né? Eles apressavam o trabalho. Passaram a receber também ferramentas como machados, no caso aí, que era para explorar a mata, certo? Recebia algumas bijuterias, nem aí vocês podem ler aí e ouvir que são as miçangas e pente também, né? Coisas que eles ainda não conheciam. Então, pessoal, aí o primeiro momento é o quê? É isso, essa pequena introdução. Essa pequena introdução é sobre, né, o encontro dos indígenas com os portugueses, esse choque de cultura, como eles viviam e tudo mais, certo? Então, pessoal, na próxima aula a gente continua com o texto, dá mais ou menos uma lida e rever o vídeo, tá bom? E até a próxima aula e um grande abraço.